Muitíssimo obrigado. Tati, conta para mim, da onde você era do Brasil, o que você fazia e por que você decidiu vir para os Estados Unidos? Tá ótimo. Eu sou do ABC Paulista, o A do ABC, eu sou de Santo André. E no Brasil eu me formei em engenharia de computação. E aí, desde pequena, eu sempre fui fascinada, enlouquecida por animação. Esse era meu sonho, tudo que eu queria fazer, eu queria trabalhar com isso. E na época eu não via muito um caminho, assim, a indústria no Brasil não era tão forte, eu também não tinha nenhuma referência na família, nos amigos, ninguém que tivesse feito cinema, trabalhado com filmes, com animação, então era algo assim de outro mundo, né? E aí acabei me formando em engenharia de computação, isso porque quando estava lá, quando assistia pequena criança o filme da Bela e a Fera, do Rei Leão, aqueles clássicos que todo mundo ama e que eu também era completamente apaixonada, eu reparava em coisas muito específicas e eu queria saber como que aquilo tinha sido feito, porque não era só desenho e tal. E aí um professor na época me comentou que era computação gráfica. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, computação gráfica. Então é isso. E aí, como eu não tinha, né, essa relação com cinema, com filmes, eu falei assim, quando chegou a hora de escolher o que eu ia fazer, eu falei, bom, vou fazer computação, que aí eu já estou num passinho ali para dentro do que eu queria. E aí, fazendo computação, eu acabei fazendo mestrado, e quando eu estava fazendo mestrado em computação gráfica, porque eu fazia absolutamente todas as matérias relacionadas a processamento de imagens, computação gráfica, jogos, tudo que era relacionado com animação, desenho, eu estava fazendo. E aí quando eu estava fazendo meu mestrado, eu tive a oportunidade de vir aqui para os Estados Unidos numa conferência chamada SIGGRAPH. O SIGGRAPH é uma conferência mundialmente aclamada por computação gráfica. E lá eles misturam assim um pouco de tudo. Então, não é só técnico, não é só pesquisador, não é só desenvolvedor. Tem o pessoal, tem os artistas, tem os diretores, tem todo mundo que trabalha com filmes no mesmo lugar, juntos. E todo mundo conversa no corredor, troca ideia, assim, é uma camaradagem incrível nessa conferência. E aí, vindo para essa conferência aqui, eu me apaixonei. Eu falei assim, bom, tudo que eu sempre sonhei, tudo que eu sempre quis existe e está aqui em Los Angeles. E aí foi quando eu decidi que eu queria vir para cá. E aí, decidido isso, eu vim para cá, vim para estudar a parte de entretenimento, porque eu já Peraí, tinha uma calma, base calma, muito... calma, calma. Tu falava inglês já ou não? Falava aquele inglês de cursinho de inglês, que a gente acha que a gente fala bastante quando chega aqui, você sabe que a coisa é bem É diferente. diferente, né, de cursinho. Tá, mas você conseguia pelo menos se virar quando você veio Eu me passear. virava, eu entendia bem, agora comunicar era muito difícil, que nem quando eu fui na conferência, eu conseguia ouvir, entender o que o pessoal estava falando, parava no corredor, perguntava, conversava com o outro, mas era um inglês bem... Você ia conversar com as pessoas? Você nunca foi timidona? Sempre fui tímida, extremamente E como introvertida que e você ia falar tímida. com as pessoas? Porque eu acho que como o estereótipo era muito diferente, bem ou mal, a maioria, assim, essa indústria ainda é muito dominada por homens, então você destaca ali naqueles grupos e as pessoas ficam curiosas, tipo assim, quem é essa menina? O que ela está fazendo aqui? Nem fala inglês direito. E aí elas vinham conversar e aí eu conseguia desenrolar ali alguma coisa. Ah, porque elas chegavam até você, ou melhor, eles Isso, chegavam. perguntavam, curiosas, ou às vezes algumas pessoas, quando tinha uma área que eu gostava, ou que eu conhecia a pessoa de algum filme ou de algum trabalho, eu ia me aproximando. Sabe aqueles gatinhos que vai chegando de mansinho, ficava ali do lado, que nem o gato do Shrek, com aquele Sim. olhinho assim? E aí as pessoas ficavam ali, e aí eu ia me pondo ali, ia me inserindo naquele contexto e conversando e vendo. Então aquilo me encantou, aquilo me pegou assim. Falei assim, nossa. E você morava com seus pais na época no Brasil? Ou Na não? época eu já morava sozinha, porque eu fiz engenharia de computação em Campinas, na Unicamp. Aí você voltou, falou, gente, eu vou ter que ir para esses Estados Unidos de qualquer jeito. Exatamente E você isso. trabalhava com o quê? Ou você não trabalhava ainda? Lá eu estava fazendo mestrado e eu trabalhava como desenvolvedora na Sony Ericsson na parte de computação gráfica também. Então, desenvolvi apps de panorâmica, trabalhei em
nos primórdios dos filtros do Instagram, porque antigamente não tinha os filtros, mas tinham lá uns aplicativos que você brincava, que você conseguia passar o dedo e mudar o rosto, fazer esse tipo de coisa, e era isso que eu trabalhava lá. Engraçado, Então, né? Por falar em filtros, não vi nenhuma empresa ganhar dos filtros do Snapchat. E o Snapchat praticamente não vingou, não sei se é por causa da nossa idade, não, porque eu tenho filhos jovens e não vingou, né, Snapchat, a não ser pelos filtros, não é verdade? verdade, verdade. Os filtros do Snapchat, foi no Snapchat que despontou os filtros mesmo. Filtros, O sim. Instagram meio que copiou lá depois, mas E eu mesmo acho que assim, é ruimzinho os filtros. Os únicos famosos são os que deixam as mulheres toda bonita e maquiagem, e os homens não tem como ficar bonito com maquiagem porque fica feio, mas que dá uma melhorada nas rugas, só, né? sim, Aí vamos lá, aí sim, você é voltou, você falou, verdade. gente, eu vou ter que ir para esses Estados Unidos agora. Foi isso. Aí eu voltei já, assim, encantada, e falando E aí, assim, quando você veio, você arrumou uma pós-graduação aqui ou você. Como foi? quando Qual foi o eu vim como plano? estudante. Então, primeiro eu falei assim, bom, como é que eu vou entender como funciona esse mercado? É claro que antes, quando eu estava no Brasil, o que eu fiz? Eu tentei aplicar para algumas empresas, assim, Uhum. pesquisei online, tentei fazer essas aplicações, mas nunca tinha nenhuma resposta, nada, assim, absolutamente sem resposta. E eu não entendia como funcionava. Então, eu falei assim, bom, eu vou ter que ir para entender como é que funciona a indústria do entretenimento, porque é um grupo fechado. Aliás, tudo é fechado até você começar a se ambientar e a entender como é que aquilo funciona. Uhum. Então, aí eu me inscrevi num curso da UCLA de entretenimento e vim para cá para estudar exatamente isso, para eu entender como é que funcionava. E aqui eu participei de tudo, assim, eu Peraí, ia calma, menina, calma, respira. Tá bom. Aí você veio, pegou um visto de estudante e veio para estudar, Isso mesmo. que é o F1. F1, vim com F1. Isso nós estamos falando em que ano? Estamos falando em 2012. 2012. Aí tu Isso. veio e foi estudar o que exatamente? Entretenimento. Entretenimento. Isso, esse era o Não tem nome. nada a ver com computação digital. Não. Era para fazer direção de filme, e aí eu migrei mais para essa área de entretenimento, porque ela é mais ampla, mais geral.